quero convidar você agora que nós vamos aprender sobre os sinais e a mensagem de Jesus, uma reflexão muito bonita. Eu quero receber com muito carinho o professor Lino Rampazzo. Bom dia. Bom dia. O senhor está bem? Bem, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Pela televisão. Olha só. Agora, cara a cara. Pessoalmente, né? Pessoalmente. É um prazer, uma satisfação. Obrigado. Que bom, né, irmão Carlos? A gente poder aprender com a palavra de Deus na liturgia o que a gente pode colocar em prática, né? A partir da entrega total de Jesus na cruz, fazer uma releitura bíblica, reflexiva, oracional sobre alguns sinais de Jesus em meio do seu povo. Isso que é importante, a gente entender. Não deixar olhar o que aconteceu com Jesus como uma história, né, professor? Mas como uma experiência. Exato. E você utilizou uma palavra fundamental, sinais. O que é o sinal? O sinal é uma coisa que me indica uma outra. Por exemplo, sinal natural. Vejo fumaça, sinal do fogo. Vejo lágrimas, sinal de emoção. Mas depois tem os sinais convencionais. Por exemplo, temos as ideias, mas expressamos em português, em inglês, e daí a palavra é sinal das nossas ideias. O burro não fala porque não tem nada para dizer, não tem pensamento. Sim. Tem língua maior do que a nossa, mas não pode falar. Agora, se nós lermos, por exemplo, o Evangelho de João, faz questão, ele insiste também no simbolismo dos números, 7 sinais. Cada sinal, como vai ser interpretado? Começar do primeiro, que é as bodas de Caná. Vamos ver? Vamos começar aqui? As bodas de Caná, mas vamos aqui, né, gente? Vamos fazer assim? Sim. Eu vou falando aqui, olha, Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. É o capítulo 12. Isso. No capítulo 11, tem a ressurreição de Lázaro. No capítulo 12, Lázaro ressuscitou. A grande alegria que ele voltou a viver, a alegria dele e das irmãs, Marta e Maria. Então, lá Jesus é acolhido. Aliás, Maria vai dar o que custa até mais, o perfume que coloca em Jesus. Até Judas se escandaliza, disse que podia ser dado aos pobres. Sim. Mas o mais importante era acolher Jesus. Então, eu penso que não existe uma Páscoa se nós não acolhemos. Jesus, para nos acolher, deu o máximo, deu toda a sua vida. E como acolher Jesus, né, irmão Carlos? A gente estava falando sobre isso agora mesmo. Como acolher Jesus nos dias de hoje? Como acolher no dia de hoje, nos problemas de hoje. Acabo de encontrar uma pessoa amiga, fazia mais de 30 anos que não me via. Disse que me reconheceu pelo meu andar. E daí disse, meu marido está lá no carro, teve AVC. E quase não entende nada. O que significa acolhida? Cuidar. Cuidar. Então, nem que seja aquele momento triste, Sim. Tem que cuidar. E a gente só cuida quando a gente está bem, né? Irmão Carlos, qual que vai ser o próximo trecho? O que nós vamos meditar agora, o bom ladrão. O bom ladrão, estamos no final do Evangelho de Lucas. E, aliás, permita-me, como italiano, de citar a definição de San Luca feita pelo grande poeta italiano Dante Alighieri. Ele diz que é scriba mansuetudinis Christi, o evangelista que ressalta a mansidão de Cristo. Então, essa mansidão que se manifesta, por exemplo, o único que fala do filho pródigo é São Lucas. Mas continua nesta atitude de misericórdia de Jesus no momento mais difícil da vida dele, quando ele está sofrendo na cruz. E ele acolhe até uma pessoa que tinha sido torta na vida toda a vida dele. Mas no final da vida reconhece o próprio mal e faz o ato de fé em Jesus. No fundo, não só em Jesus, mas no Jesus que continuará a viver depois da morte. Lembra-te de mim quando estarás no teu reino. Mas como ele está morrendo, mas ainda não entrou no seu reino, vai entrar. Entrará com a ressurreição. E lá se lembrará. Aliás, nós estamos aqui no Vale do Paraíba e há uma cidade cuja catedral é dedicada a São Dimas, São José dos Campos. São José dos Campos. Professor, nós estamos vivendo em uma sociedade em que muitas coisas acontecem e os cristãos, eles deixam de seguir os passos do Redentor. Qual é a mensagem do Senhor
para que esses cristãos possam novamente experimentar a misericórdia do Redentor? O ponto de partida é sempre o ato de fé. É uma fé que exige um certo tempo, um amadurecimento. Por exemplo, Jesus cura o cego de Betsaida, como fala, por exemplo, São Marcos. Não é num instante que cuida dele, são por etapas. Ele, primeira etapa, começa a ver os homens, parece que eles andam como se fossem árvores. É só depois de um certo tempo que volta a recuperar completamente a visão. Pegamos o capítulo 2 de São João, no final, quando Jesus vai para a Galileia e encontra um pagão, cujo filho está morrendo. E Jesus diz a ele, não vou na sua casa, vai você, seu filho já está bom. Ele acreditou e encontra os servos dele o dia seguinte. E o servo dá uma bela notícia, seu filho está bem agora, recuperou. Quando aconteceu? Ontem à 1h da tarde. Esse mais um sinal, né? Mais um sinal. Mais um sinal. É esse, Mas a cura do filho. Um pequeno detalhe, ele acreditou e a família dele acreditou. Não é só ele. Não é só ele. Não só ele. Esse seria, então, a cura do filho do oficial. A cura do filho rei, do oficial. Do rei. Esse é mais um sinal, então. É mais um sinal. No caso de João, seria o segundo milagre que aparece. O primeiro, as bodas de Caná. E a gente, então, tem o segundo sinal, né, de Jesus, então, acreditando, fazendo não só ele acreditar, mas como a família e assim todos, né? Tá provando a sua fé. Sim, provando a sua fé. Então ele tem que esperar para ver o resultado. Sim, e aí, esperando para ver, a gente sempre espera para ver o resultado, né, professor? Exatamente. A gente sempre espera. Qual é o próximo, irmão Carlos? O próximo que nós vamos meditar é a cena de Betsaida. Sim, acabo de citar agora este cego que é levado até Jesus e pedem para que ele cure este cego. Então Jesus o leva num lugar apartado e, como falei antes, é por etapas que ele fica curado. E depois ele segue Jesus. Aliás, seria interessante continuar a ler este trecho de São Marcos e a gente vê logo depois que Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem diz que é o profeta João, que é João Batista que voltou a viver, Elias, Jeremias, eu sei o que estão dizendo de mim. Então tem a provisão de fé do apóstolo Pedro, tu és o Cristo. Acho que essa é uma questão também que acontece diariamente, né? Com a gente. Outro sinal também, professor, é o fluxo de sangue daquela mulher. Quanto tempo? Quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 12 anos e tinha acabado toda a poupança dela com os médicos. Sim. Que não tinha conseguido curar ela. Mas ela tem este grande ato de fé, tão grande, que nem precisa falar para Jesus. É só tocar a roupa dele, que vai ficar curada. Que grande ato de fé que tem esta mulher, depois de 12 anos que tentava para recuperar a saúde. Tentou de tudo. Tentou de tudo. Só Jesus. Só Jesus e uma fé tão grande que nem é suficiente falar com Jesus. Ele já me vê ao ponto que... Ou seja, só depende da nossa fé mesmo, né? A nossa fé. Exatamente, a fé Dante. é a acolhida desta palavra. Exatamente. Tudo parte de nós. Quando nós nos encontramos com Deus, Ele realiza maravilhas. E queremos agora que o Senhor possa nos ajudar a entender um pouco mais sobre a samaritana. A samaritana, não vamos esquecer um fato histórico, que no 8º século a.C., o rei da Assíria ocupou toda a Samaria e colocou pessoas que vinham da Assíria, que eram idolatras. E essas pessoas adoraram a Javé como um dos deuses. E tinha construído para Javé um templo no monte que estava lá, Monte Garizim. E daí a samaritana, primeiro, fica maravilhada, porque samaritanos e judeus não se davam bem. E daí, como é que você, que é judeu, pede de beber para mim, que sou samaritana? Então, Jesus é a mensagem da fé. Aqui tem uma água. Você todos os dias vem aqui, porque todos os dias está com sede. Mas se você
tomar a água que eu vou oferecer, nunca mais vai ter sede. Aliás, vai como que brotar, é o dom do Espírito que sai do nosso coração. E ela, que tinha tido 5 maridos, que tinha uma vida meio perturbada, a certo ponto vira missionária de Jesus. Então a fé não é só acolher Jesus, mas testemunhar Jesus. Mas isso também não mostra um pouquinho a relação dos povos, das diferenças e da relação das diferenças? Com certeza. Falamos agora de João, que mostra isso, mas Lucas também insiste muito. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Quem era o samaritano? Não a parábola, os que foram curados, os leprosos curados, e só um que volta para agradecer a Jesus, e este era samaritano. Então, será que nós, que somos católicos, praticantes, etc., temos uma fé maior do que outros? Às vezes, você falava da acolhida da caridade. Nós temos certo testemunho de pessoas que não são cristãs e acolhe muito. E acolhe e se doa aos outros. Espera aí, esta é uma chamada de atenção para nós. Esse faz a diferença, né? Esse faz a diferença. Professor, a cura do menino possesso. Aqui também a dificuldade do pai de cuidar do filho que era possesso. A certo ponto vai a Jesus. E lá percebemos também uma caminhada da fé. Porque Jesus diz, olha, só com a fé vou curá-lo. Então ele diz, sim, eu acredito, mas você ajuda a minha incredulidade. Então a nossa fé muitas vezes não é uma fé perfeita. Mesmo assim, Jesus aceitou este ato de reconhecimento da própria fé fraca e curou. Mesmo tendo uma fé, e vamos dizer, que não era perfeita. Sei. Uma fé que estava se desenvolvendo. E depois sabemos o final, porque os discípulos perguntam para Jesus, mas por que nós não conseguimos libertar dos maus espíritos este moço? E a resposta de Jesus. Que maravilha. A resposta é, isto só com a oração. Só com oração. Então, ou seja, com a dose de fé a dose e oração. Que é fruto da oração. Sim, sim. Faz toda a diferença, né? Impressionante como... Impressionante não, né? Mas que magnífico, que essencial a gente compreender que não é uma história. Exatamente. Mas que sim, que é a nossa vida, né? Essa é a relação da nossa vida com Jesus, como o senhor falou, né? Do ser humano com o ser divino, né, irmão? Exatamente. Professor, nós estamos aí celebrando hoje o primeiro dia do Tríduo Pascal. Como nós cristãos devemos atualizar o mistério de Cristo na nossa realidade de hoje? Permita-me citar uma frase, um título de um livro de um grande teólogo que, aliás, foi nomeado cardeal pelo Papa São João Paulo II, von Balthasar. Ele escreveu um livro com este título, O Todo no Fragmento. O que significa? Fragmento é um pedacinho. Então, nós temos um pedacinho de 3 dias, que vão da Quinta-feira Santa até a ressurreição. Estes 3 dias dão um sentido para toda a vida. Então, é o significado da nossa fé. Mas vamos pegar os discursos de São Pedro de São Paulo, apresentados nos Atos dos Apóstolos. Podemos sintetizar com uma frase só. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Este é o ato de fé específico. Aliás, quando eu fiz o sinal da cruz, não lembramos disso. E lembramos a origem, é o Pai que mandou Jesus. Jesus que se tornou homem. E depois da sua ressurreição, derramou o dom do Espírito. Nós estamos nos dias especiais. O tempo forte, o tempo mais forte do ano, ao ponto que chamamos de Semana Santa, começamos domingo passado, até com a leitura da Paixão de Cristo, este ano de São Mateus, e vamos terminar no dia da Páscoa. Aliás, o mais forte ainda começa hoje. Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, o lava-pés. Sim. O lava-pés. Será que nós sabemos lavar os pés dos outros? Dos outros. Sexta-feira Santa, sábado e a grande e domingo. Páscoa. Eu gostaria uma lembrança de sábado. O grande exemplo do sábado santo. Maria. É aqui, no Brasil, tem cidade com o nome de Soledade. Por exemplo, aqui perto de Minas. O que é Soledade? É Nossa Senhora que ficou sozinha. Jesus tinha morrido, não tinha ressuscitado. Ela não perde a fé.
Não perde a fé. E assim a gente também não pode perder. Professor, muito obrigada. Uma satisfação ter o senhor aqui no programa com a gente, viu? Obrigada pelos ensinamentos, que Seja sempre é bem-vindo. muito bom. Prazer. E olha, agora, gente, nós vamos direto